Boa tarde, gente. Tudo bem? Animados aí para essa tarde de sábado? Eu adoraria pedir para vocês chegarem mais perto. Eu sei que tem gente que... É porque tem algumas coisas que eu queria perguntar, assim, se vocês estivessem perto, eu ouviria melhor. Então, quem puder ficar mais pertinho de mim, ficaria muito bom. Bom, vamos falar aí de algumas habilidades que a gente precisa ter, para além de ter uma boa ideia, que às vezes a gente tem uma super ideia de negócio, mas tem que ter alguns elementos a mais aí, como o elemento do planejamento, que é para a gente poder fazer com que essa ideia ganhe em concretude, transforme algo, escale, cresça e tudo mais, né? Então, eu trouxe esse título, do caos às ações aplicáveis. Às vezes, a gente, quando está com uma super ideia de negócio, aquela fica um pouco caótico na nossa cabeça, misturado. E aí a gente precisa separar as coisas, de repente, em algumas caixinhas, para que a clareza ajuda a gente a empreender melhor. Então, como sair desse caos de uma boa ideia e partir um pouco mais para essas concretudes? E aí eu trago essa pergunta aqui para vocês. Vocês conhecem aquela expressão, quem é você na fila do pão? Então, assim, quem é você na fila do planejamento? Nós vamos falar sobre planejamento, muito embora, às vezes a gente fala assim, gente, ainda pega esse negócio de planejar, né? Vale a pena com tanta coisa mudando o tempo todo? Mas vamos, então, repensar esse modo de planejar e resgatar nossa capacidade de bons planejadores, para além de ser pessoas que têm boas ideias. Então, assim, na fila do planejamento, eu, por exemplo, sou aquela que gosta de parar, planejar, pensar. Planejar, gente, é pensar, é você pegar ali o seu negócio tal como está, muitas vezes já em andamento, você já tem aquilo ali caminhando. Mas essa pausa, muito embora seja muito difícil, às vezes, a gente parar para planejar, porque a gente tem a impressão de estar perdendo tempo. Mas a minha defesa aqui, a tese que eu quero levantar e defender com vocês, é que vale a pena, em meio a coisa acontecendo, muitas vezes o seu negócio já estando muito bom, vendendo super bem, com muitos clientes, com muita possibilidade de crescimento, ainda assim você fazer esse esforço de pequenas pausas para rever a rota, para olhar para o cenário, para pensar o futuro e para ver se as coisas estão todas bem ajustadas. Então, na fila do planejamento, eu sou uma pessoa que eu acredito que vale a pena planejar, muito embora a vida acontece, né? A vida acontece e aquilo que você planejou, muitas vezes você fala assim, meu Deus, não era nada do que eu esperava. Mas o planejamento ainda te deixa um pouco mais seguro, deixa o seu negócio um pouco mais seguro. As pessoas que estão junto com você, sócios, parceiros, colaboradores, um pouco mais seguros diante de uma realidade que pode sim e vai, com certeza, mudar. Mas o planejamento serve para você ter ali essa segurança. Então, se perguntem, enquanto donos de negócio, quem é você na fila do planejamento? Você para? Você consegue parar ali, fazer as suas pausas semestrais, anuais, de 2 em 2 anos, para você ter ali uma certa... Pôr no papel, sabe aquela coisa de pôr no papel? O exercício de pôr no papel, gente, quando você vai lá e descreve o que é que você quer, escreve mesmo um objetivo. Quando você dá um pouquinho mais de concretude para aquilo que está solto na cabeça, ele ajuda a gente a olhar com um pouco mais de distância. E olhar com mais distância, você fica um pouco mais crítico. E aí você começa a ver coisa que, de repente, só fazendo, você não conseguia perceber. Então, pensem aí quem é você na fila do planejamento, né? Tem um livro, já que a gente está falando aí de planejamento estratégico, eu sugiro muito esse livro, mas ele está muito raro de encontrar. Eu tenho ele físico, o nome dele é Estratégia Boa, Estratégia Ruim. É um livro antigo, mas muito bom, porque ele traz os conceitos para a gente. Todo mundo que está empreendendo tem que minimamente entender ali o que é uma boa estratégia, o que é uma estratégia ruim. E ele dá algumas características de uma estratégia ruim, né? Ele fala, por exemplo, que a estratégia ruim, ela tem uma característica de floreio. Ou seja, tem aquela frase super pomposa, cheia de palavras que estão em alta, palavras robustas, mas que não significa uma coisa praticável. Então, ele tem todo aquele floreio, mas não significa muita coisa.
Esse autor, esse livro também diz que uma estratégia ruim, uma outra característica dela, ela não trabalhar em cima, ela não tentar atingir um desafio definido. Então, assim, para você pensar estrategicamente, você tem que saber qual é o desafio que você está enfrentando. E, às vezes, a gente pensa na estratégia do meu negócio, Eu vi aqui que tem alguns negócios voltados para a saúde mental, para a psicologia, juntando tecnologia. Que negócio bacana, tanta ideia bacana. Mas você tem que pensar qual é o desafio que você enfrenta. A estratégia ela vai ser o como. O como que você supera esse desafio que você já parou para antecipar ele, pensar nele antes. Então, características de estratégias que são ruins. Outra característica de uma estratégia ruim é ela ser só uma lista de desejos, né, gente? Aproveitar que a gente está em fim de ano, muitas vezes, quando a gente chega nesse período do ano, a gente fica assim, o que eu quero para o ano que vem? Né? Eu quero ter um público maior, eu quero atingir um outro segmento de público que eu não atinjo ainda. Agora eu quero estar ali, trabalhar com mais mulheres, eu quero fazer uma parceria com tal lugar. Mas ele fica numa lista de desejos muito soltos. Então, essa lista de só desejar, ela não chega a ser uma meta. Você não mensura, você não traz assim, um dado um pouco mais concreto para o seu planejamento. E isso também é uma característica de uma estratégia que não é boa. É importante a gente pensar o que não é uma boa estratégia para a gente não ir por esse caminho. E aí esse avião não decola. Outro ponto importante quando a gente pensa nessa habilidade de empreender e que vai para além de ter uma boa ideia, é vocês pensarem que tipo de problema vocês resolvem. Nós temos 4 tipos de problemas predominantemente que os negócios resolvem no mundo, em qualquer lugar, né? Praticamente, você vai estar resolvendo um ou mais desses, mas é só para a gente dar nome e entender que tipo de problema é esse, porque cada um vai exigir um pouco aí da gente. Então, tem negócio que resolve problemas simples. Ou seja, não é que o negócio seja simples, ele resolve um problema que é simples. Um negócio que resolve algo que tem causa e efeito previsível. Então, por exemplo, eu posso trabalhar ali na linha da beleza, né, da moda. Então, eu já estou resolvendo algo que eu sei como resolver. Ele tem uma causa e uma consequência ali que a gente já sabe qual é. Eu tenho negócios também que resolvem problemas complicados, ou seja, são difíceis de serem resolvidos, mas a gente já sabe mais ou menos o passo a passo para resolver. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que trabalha com uma parte ali de mecânica, eu tenho um negócio relacionado a uma mecânica, por exemplo, que é complicado. Ele é complicado porque ele tem essa dimensão complicadora, mas eu já sei mais ou menos o roteiro. Já sei o que eu tenho que fazer para resolver. Quando estrago alguma coisa, por exemplo, aqui, né, se tivesse um problema no som, seria muito complicado. Mas a gente sabe o que tem que ser feito. O problema complicado, você já sabe o que tem que ser feito para ele. Um outro tipo de problema é o caótico. É o que aconteceu assim na pandemia, né? Aquilo que não tem previsibilidade alguma, ou um menor indicador de previsibilidade. E, claro, tem muitos negócios que resolvem aí coisas que você não faz ideia do que sejam. São negócios que precisam ser, inclusive, mais planejados ainda, olhar mais para o futuro. E tem os negócios que são negócios que resolvem problemas complexos. Boa parte dos negócios, eu acredito que estão aqui, resolvem os problemas complexos, né? Então, ele não tem um resultado esperado, esse problema. O problema complexo não tem um resultado esperado. Não dá para seguir assim, uma fórmula, porque ele não vai trazer uma única resposta. Então, problemas que envolvem gente, geralmente são problemas complexos. Então, quando eu vi aqui que a gente estava, por exemplo, com negócios voltados para a saúde mental, problemas que envolvem cultura de empresa, por exemplo, são complexos. Ele tem muitos elementos para você considerar. Então, você vai ter que estar sempre, por mais vezes, repensando. Qual é o interessante, gente, da gente olhar para isso aqui? Quando você sabe qual é o tipo de problema, que categoria mais ou menos ele está, então pensa aí no negócio de vocês, isso aí vocês que têm que fazer essa tradução, né? O meu negócio está em qual categoria, predominantemente? Isso vai exigir mais ou menos revisão no planejamento.
mais ou menos vezes você vai ter que parar para reolhar, para reorganizar as ações. Então, é um ponto básico para a gente ter esse parâmetro aí de quantas vezes a gente vai ter que ficar reajustando a rota, olhando novamente os problemas que a gente resolve. É assim, um quadro de retrospectiva muito básico que eu deixo aqui de sugestão, né? Você pode olhar para o seu negócio, nesse fim de ano, por exemplo, uma coisa muito simples, que você faz até com uma cartolina em casa. Então, a gente tem que pensar que planejamento é muito de atitude mental, muito mais do que a plataforma, o sistema que você vai usar, mas é como você está fazendo isso aqui, né? Como que você está se organizando mentalmente com sua equipe, com seus sócios e parceiros. Então, você pode fazer aí um quadro de retrospectiva do ano, do biênio, dos últimos 2 anos, por exemplo, e separar. Gente, esse tipo de exercício muito bobo, muito simples, isso traz uma clareza para a gente, sabe? Quando você pega e separa assim, ó, ações que eu quero nesse próximo ano, nesses próximos 2 anos, dar seguimento. E você pode fazer isso com os parceiros do seu negócio. Você pode fazer isso com a sua equipe, por menor que seja. Então, assim, o que a gente vai continuar fazendo? O que a gente vai descartar? Isso aqui, gente, nós não vamos fazer mais. Então, é uma forma da gente já saber com que a gente não vai mais gastar energia. Quais as ações que a gente está fazendo no nosso negócio? Então, imagina aí o negócio de vocês. E que você, ou o sócio, ou a equipe, tem que repensar, tem que analisar melhor se está valendo a pena, se o esforço está valendo o impacto naquela ação. Então, assim, eu estou me esforçando muito para conseguir um segmento de cliente X. Aquilo está valendo a pena, eu estou colocando recurso demais ali. Eu estou tendo o resultado que eu estou esperando, eu tenho que repensar. Então, você já joga para esse quadrante o que você precisa repensar, discutir melhor, entender melhor. E as ações que são irrelevantes. A gente faz, mas, olha, não tem muito peso. É uma ferramenta muito simples, mas é uma forma da gente se organizar, da gente discutir melhor com os parceiros e da gente deixar tudo mais visual, gente. Quando a gente deixa as coisas mais visuais, pega e experimenta esse exercício aí no ambiente de vocês. Deixa visual, isso vai ajudar vocês a terem melhores insights e uma percepção um pouco mais apurada do negócio, do que precisa continuar ou não. O Design Thinking, quem conhece Design Thinking aqui? Não? É uma metodologia muito legal, quem quiser anotar para depois dar uma olhada. É uma super metodologia, assim, para quem quer trabalhar com startup, gente. É super da hora, é muito moderna e muito utilizada. Então, deem uma olhada que vocês vão gostar. Basicamente, assim, ele traz essa estrutura de modelo mental, mas só para a gente traduzir um pouquinho mais aí no que seria isso na prática, né? Seria você pensar assim que você tem que separar as coisas no momento do planejamento. Eu estou falando de metodologia de planejamento, né? Num momento de você avaliar o que é o problema, lembra lá daqueles quadrantes de problemas que a gente resolve, e depois o momento de você pensar na solução. Então, na hora de pensar ali no problema, no Design Thinking, ele sugere no método que a gente crie um ponto de vista, por isso que tem esse momento de convergência aqui, né? Antes de você criar um ponto de vista, ou seja, definir qual é o seu desafio, ter um desafio declarado. Então, o que eu preciso resolver? Eu vou primeiro explorar, então eu vou primeiro abrir. É isso que o duplo diamante, né, que é uma metodologia de planejamento também, ele traz. Antes de eu pensar em soluções, porque toda vez que a gente tem que resolver algo, né, a startup de vocês, os negócios de vocês, ele está aí para resolver alguma coisa, né? Eu quero resolver questão relacionada à sustentabilidade. Eu quero ter um negócio relacionado à saúde. Eu quero ter um negócio relacionado a entretenimento. Geralmente, a gente já quer partir para as coisas que a gente vai fazer, para a ação, né? Quais são as soluções que eu vou propor? O que eu vou aí entregar? O Design Thinking, ele sugere que a gente, antes de pensar na solução, na resposta, a gente gaste mais tempo nas perguntas. Então, assim, beleza, esse problema é um problema por quê? Quem é que sofre com isso? Onde estão essas pessoas? Quem mais está resolvendo isso ou já se propôs a resolver isso, um negócio parecido, além de mim? Então, antes de você pensar na solução,
gaste mais tempo pensando no problema. É isso que a metodologia nos sugere. Fica ali mais tempo. Vai lá, descreve, explora um pouco mais. Então, é o momento de você explorar um pouco mais o problema. Não pensa isso na solução. Imagina aí, gente, uma situação que a gente queira resolver na vida pessoal da gente. Toda vez que a gente tem uma questão para resolver na vida pessoal, a gente já pensa logo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A cabeça já vai direto para pensar ali na ação em si. O Design Thinking é um método que ele propõe você esperar e você pensar um pouco, aprofundar no problema. Aprofunde no problema que você resolve. Entenda bem esse problema, as nuances deles, né? A complexidade dele também. E aí, depois que você tem esse problema mais definido, claro, delineado, aí sim você vai pensar nas possibilidades. Então, o seu negócio já está em andamento, também é o momento de você fazer essa pausa e reenquadrar, inclusive esse é o termo que a gente usa em Design Thinking, né? Reenquadrar o seu problema. Depois que você tem o seu problema reenquadrado, aí sim você vai pensar em quais soluções, né? O que dá para fazer? E aí, no momento das soluções, a gente novamente abre e não pega uma solução única e se encanta por ela ali, coloca debaixo do braço e fica com ela. Mas a gente tem várias possibilidades antes de escolher. Então, o Design Thinking também sugere isso. Antes de você pensar, escolher uma solução para o seu negócio, pensa aí no seu negócio. Vocês têm que pegar isso tudo que eu estou falando, que pode parecer meio aberto demais, mas tenta levar ali para a realidade de vocês. Pensa ali no que você está resolvendo. Antes de você falar, já sei, vou ampliar os canais de atendimento. Já sei, agora eu não vou atender mais a empresa, eu vou atender pessoa física. Já sei, eu acho que eu vou criar um espaço físico ao invés de ser só virtual. Antes de você pensar nesse já sei, a ideia do Design Thinking é você primeiro abrir para muitas possibilidades, estudar um pouco mais, pensar um pouco mais sobre elas, e aí sim você escolher algumas coisas para você prototipar, ou seja, para você testar. E também a premissa do Design Thinking é essa, né? Você vai testando rápido a solução, imagino que vocês também têm muito essa mentalidade. Testa rápido a solução que você imagina que vai dar certo, mas testa menor, para a gente, às vezes, não gastar demais. Então, por exemplo, eu vou para o e-commerce, eu vou criar uma plataforma nova, eu vou mudar de aplicativo, eu vou investir em mais tecnologia. Antes dessa decisão, pense em como ela pode ser reduzida para que você primeiro experimente a solução e aí sim você vai validando e vai aumentando o recurso que você coloca naquela solução. Aí sim você vai se apegando à solução. Muitos negócios, gente, o que acontece? Se apega naquela solução que ele tem, que ele acha que é o dono do negócio, né? O empreendedor, ele tem muito de se apegar naquela solução. É assim que vai funcionar, é assim que eu tenho que fazer. Não, eu quero vender dessa forma, a minha comunicação na internet vai ser dessa forma, eu quero investimento desse lugar. Então, ele se apega àquela solução como se ela fosse única. E, muitas vezes, ele não está se abrindo para outras possibilidades. Então, isso aí é uma questão de raciocínio. Pense aí em quais outras possibilidades, de repente, vocês estão deixando de explorar ou de conhecer e que poderia ser até mais vantajosa. Então, esse zelo por não se apegar a uma única solução, né? E você pensar assim, cara, eu quero que o meu negócio continue. Pode ser que a solução que eu tenha ali feito uma primeira opção não seja a melhor. E aí, eu desapego muitas vezes dessa solução que a gente tem inicialmente, né? Então, esses são isso aqui, gente, embora pareça muito teórico, é um modelo, quem trabalha com startup, com empreendedorismo, é um modelo muito conhecido, assim, no Brasil começou a ficar muito conhecido, que é esse modelo de divergência e convergência, que é o duplo diamante do Design Thinking, né? Que basicamente é você passar por alguns passos. Primeiro, você procura conhecer um pouco mais o que você está fazendo. Observa. O que é observar, gente? É observar o comportamento do seu cliente, como é que ele está usando o seu serviço. Como é que está a usabilidade? Né? Ele está tendo dificuldade? Ele está gostando? Observe o seu cliente usando a sua solução.
com uma certa, meio que de fora, assim, distante, sem muito encantamento, mas olhar um pouco mais criticamente. Observe também o que outras soluções que não são, muitas vezes, igual ao que você oferece. Então, você trabalha com saúde. Vai olhar o que está sendo feito na indústria, vai olhar o que está sendo feito na beleza, vai olhar o que está sendo feito no entretenimento. Observar. Então, design thinking, isso é uma habilidade do empreendedor. Ele precisa estar atento em observar a realidade de outros negócios, para ele também aprender com outros negócios. E aí é isso, né? Definir um ponto de vista. O que é definir um ponto de vista? É você ter ali numa única página o que é o seu desafio declarado. Né? É não ser uma coisa abrangente demais. Idear, aí sim eu vou pensar em possibilidades. Perceba que é um modelo de pensamento. Primeiro eu vou olhar a realidade. Depois eu vou pensar em que é que eu estou querendo chegar, né? Qual é a minha pergunta? Qual é a minha super pergunta? Qual é a minha grande questão? A minha grande questão é como eu faço esse negócio durar mais 10 anos. A minha grande questão é como eu faço para atingir um público para além da faixa etária que eu atinjo, para além do público-alvo que eu já tenho. A minha grande questão é como que eu faço para expandir nos próximos 2 anos. Então, você tem que ter ali a sua grande pergunta, né? Aí sim eu vou idear, ou seja, eu vou pensar primeiro abertamente. Então, essa é a criatividade aplicável, né? Primeiro eu vou fazer o exercício de eu falar assim, cara, se tudo fosse possível, e se tudo fosse possível, o que de repente eu ia testar ali para a minha startup, para o meu negócio? E amplia primeiro, aí sim você vai olhar mais criticamente para a sua ideia, para você poder testar. Já pensei em algumas ideias ali para implementar, agora eu vou olhar com mais cuidado para essa ideia. Isso é viável? Isso custa muito dinheiro? Isso eu vou precisar juntar muitos parceiros? Isso vai ser muito demorado? Deixa para analisar a ideia. Depois, no primeiro momento, você deixa vir. E depois, sim, você começa a avaliar isso com um certo olhar crítico e cuidado. Para aí, sim, né, ir para o momento de prototipar, testar. Então, pensa aí, eu acho que agora eu vou buscar um outro canal de entrega. Agora, de repente, meu canal de entrega, de oferecer os meus produtos. Anteontem, eu estava tendo uma reunião com uma empresa que oferece plataformas para a área de pessoas, né, para a gestão de recursos humanos. Então, assim, o formato que ele faz para chegar no público é um formato X. E aí, eu ouvindo essa empresa que foi trazer assim, a gente quer conseguir dessa forma tal, a vender, né? Essa que é a ideia, né? Vender para mais gente poder usufruir dessa plataforma. Ele traz uma possibilidade. Eu, de fora, eu, cliente, fiquei pensando assim, nossa, mas por que não faz de tal jeito? Então, é a gente também pensar com essa perspectiva de quem está lá te ouvindo. Será que aquele é o jeito melhor de oferecer? Será que aquele é o jeito melhor de fidelizar, de reter o teu cliente, né? E a gente vai fazendo esses pequenos testes para que a análise ela fique mais completa. E aí sim, eu até coloquei aqui refletir, né? O empreendedor tem que estar sempre refletindo, gente. Quem tem um negócio de tecnologia, quem tem um negócio tem que estar sempre refletindo, tem que estar sempre aberto à reflexão, de olhar que aquilo pode ser, de repente, não ser a melhor forma. Eu trouxe até esse chapéu aqui. Por que eu trouxe esse chapéu? Existe uma técnica, depois, quem quiser olhar, mas só para eu dar o fundamento dela, se chama Chapéus do Pensamento. O autor, ele fala que a gente tem 6 formas predominantes de pensar. Nós, seres humanos, temos 6 formas predominantes de pensar. Uma forma de pensar, alguns pensam demais com esse chapéu. Por isso que ele usa a analogia do chapéu, né? Porque pensamento. E ele diz o seguinte, a gente tem que, às vezes, colocar o chapéu, ou seja, colocar aquele jeito de pensar, mas a gente também não pode ficar ali grudado com aquele chapéu, a gente tem que mudar. Eu vou trazer uma forma de pensar que esse autor diz que é essencial para momento de planejamento, e eu acredito que também seja. É usar o chapéu preto. O que é usar o chapéu preto? O chapéu preto é o chapéu daquela pessoa que você conhece. Todo mundo tem um amigo que tudo que você vai falar para ele, que você vai fazer, ele vê uma coisa que não vai dar certo. Ele fala assim, mas isso aí não tem como. Imagina, você vai perder dinheiro.
Ah, eu acho que eu vou colocar um negócio de vender sorvete na não sei aonde. Ah, mas ninguém quer esse sorvete aqui, o pessoal não está nem comendo esse tipo de alimento agora, está todo mundo numa pegada não açúcar. É aquele colega que tudo que você fala que você vai fazer, ele traz um ponto negativo, ele traz algo que não vai funcionar. É o colega que só fica com o chapéu preto. Porém, isso é muito importante também. As pessoas com essa visão, elas também contribuem muito. Então, de repente, seu sócio é assim. De repente, um colaborador seu é assim. De repente, um parceiro de negócio é esse que só fica com o chapéu preto. E o exercício que eu gostaria de deixar para vocês sobre o uso do chapéu preto é, de vez em quando, você também precisa colocar o chapéu do crítico, o chapéu de olhar assim e falar assim, será que essa é a melhor forma? Será que essa ideia minha é tão boa assim? Gente, isso não é para a gente desanimar, desmotivar, desistir. Não, é para aprimorar, é técnica de aprimoramento. A gente olha risco para a gente se preparar melhor. Você imagina, toda vez que a gente vai planejar algo, planeja uma viagem aí na sua cabeça. Você vai imaginar que vai tudo fluir perfeitamente bem, porque o ato de planejar, ele é gostoso. Você imagina as coisas fluindo super bem. E a ideia de colocar esse chapéu é você falar assim, cara, e se não der certo isso aqui? E se os clientes não comprarem o tanto que eu estou pensando? E se esse investimento não rolar? E se essa solução não é a melhor? Então, eventualmente, quando estiverem planejando, gente, se vocês forem planejar 2026, não interessa se você está planejando uma expansão, se você está planejando um novo negócio, se você está planejando fazer parceria com uma pessoa, de repente você falou assim, nossa, eu acho que dá para a gente fazer uma sociedade ali. Não importa o que você está planejando, coloque propositalmente, deliberadamente, um chapéu preto e depois você vai ficar com ele? Não, você vai tirar. Você vai colocar para você pensar criticamente, pensar no lado ruim mesmo, pensar no que pode não dar certo, porque isso faz parte do exercício de planejamento. É para a gente encarar a vida acontecendo, né? Encarar as coisas como são. Planejar é antecipar a realidade em certa medida. Isso é possível, você ter certeza absoluta da realidade? Não. Mas, como dizia uma autora brasileira chamada Marta Gabriel, ela fala assim, o futuro dá sinais. O futuro vai te dando sinais. Ah, mas eu nem imaginava que agora as pessoas iam usar aplicativo para lembrar de beber água. Óbvio, hoje é tão óbvio, né? Alguém percebeu esse sinal lá atrás. Nossa, eu nem imaginava que ia ter aplicativo para acompanhar a questão da vacinação do meu filho. Alguém viu esse sinal. Então, relação com, sei lá, pet, é olhar os sinais do futuro. Assim como hoje a gente tem um tanto de negócio, a gente tem tanto negócio, a gente também tem que pensar assim, quais são os sinais que esse tanto de negócios que estão aparecendo por aí me dá sobre um futuro de 5 anos, um futuro de 10 anos. Observem os sinais. Quem empreende tem que saber olhar sinais. Tem que saber, tem pensamento crítico, o pensamento crítico do chapéu preto. Tem que colocar o chapéu preto na cabeça. Tem que saber olhar a sua ideia e questionar a sua ideia, gente. Não dá para falar assim, ah, não, ela está perfeita, o negócio é... Você tem que olhar ela também com essa perspectiva por vários ângulos e, de repente, fazer um refinamento necessário. E aí, essa frase, para mim, é fundamental quando eu falo de planejamento, porque eu não quero ficar nessa conversa também, óbvio isso, né? Que hoje em dia a gente já sabe que não dá para você ficar ali fazendo um planejamento de 5 anos. Você dá um horizonte de alguns anos para o seu negócio, mas você precisa ali pensar em ações para os próximos 2 anos, de repente. E essas ações, elas têm que ter uma certa flexibilidade. Eu acabei de terminar um plano estratégico de uma empresa, um negócio, uma organização. E eles pediram para que fosse 2025, 2030. Não, a gente quer até 2030. Falei, gente, mas é muito. Vamos lá, o que a gente pode pensar no horizonte de 2030? E isso a gente pode fazer para as nossas vidas. Mas o que os próximos 2 anos eu já tenho ali de ações iniciais? Porque essas ações, você vai olhar para elas depois e, de repente, você falar assim, nossa, cara, não era, isso aqui não vai rolar.
Mudou demais o mercado, mudou demais o cenário. Vou ter que ajustar. Então, é o que a Liliane Prata, uma autora brasileira também, ela fala, né? A delícia de planejar sem morar nos planos. Então, cuidado com o excesso de rigidez também no momento de planejar. E o tripé, né? É muito bom a gente imaginar que planejar um negócio é como esses tripés que estão ali atrás, né? Eu preciso saber considerar. Ele não ilumina ali. Eu preciso saber olhar para esses 3 pontos, né? Eu preciso olhar o meu negócio em si. E isso, a gente cai muito no erro de, na hora de planejar, a gente só olhar uma das coisas. Você tem que olhar o seu negócio em si. É uma padaria? É um negócio, uma tecnologia voltada para animais? É uma tecnologia voltada para saúde? Para relacionamento? Para que é esse seu negócio? Você tem que olhar para o seu negócio, mas você também tem que ver o mercado. O que é ver o mercado? O que negócios parecidos estão fazendo? O que negócios que contrastam estão fazendo? O que outras coisas nada a ver? Gente, não fica muito num rumo só. Você que é de uma área, você pode aprender com outra, aprender com extremo. Então, se você é, sei lá, uma área ambiental, você pode aprender com uma indústria, você pode aprender com o setor de saúde, você pode aprender com quem está com um negócio de psicologia, você pode aprender com quem está num negócio de produtos. Olhe o mercado. O empreendedor, ele tem que estar assim, atento. Ele vai na consulta do dentista e ele está assim, observando como é que é o atendimento lá. Nossa, como é que eu fiz a marcação do meu horário? Foi rápido, não foi? Como é que foi o pós-venda, o pós-atendimento? Como é que foi a postura desse profissional? Quais foram os materiais? Tem muita tecnologia embutida aí, não tem? O empreendedor, ele tem que estar, assim, antenado. Por mais que ele esteja no papel de cliente, ele precisa estar com o seu radar ligado. Porque essa observação que a gente faz, olhando outros negócios, ela traz para a gente muitos insights bons, muita comparação necessária. Tem que ter comparação. Você tem que olhar e falar, nossa, olha como é que esse médico faz para organizar a agenda ou para organizar os meus exames, que vem tudo para um aplicativo e tal, tal, tal. Opa, isso aqui eu posso fazer também. Então, a gente, como cliente, a gente também tem que estar com o nosso radar ligado. Olhar o negócio, eu olho para dentro, para o meu funcionamento, para minhas dificuldades, para os meus desafios também. Olhar para o que não está dando certo. Eu olho para o mercado, ou seja, o que está sendo oferecido nas prateleiras da vida. E eu olho o contexto. Um negócio, para dar certo, o contexto tem que ser favorável. Tem um vídeo sobre isso, muito interessante, que ele fala assim, muita startup não deu certo num determinado momento, porque não era a época daquilo. Porque o comportamento das pessoas que vão usar, ele também tem que ser favorável. Tem questão cultural, inclusive, que você precisa considerar. Olhe para o contexto, olhe para o comportamento das pessoas também. De repente, é um negócio que dá certo na região norte e não dá certo no sul. De repente, você sai do Brasil e você fala, nossa, isso aqui funcionaria bem no Brasil, ou não funcionaria bem no Brasil. Então, tem aspectos contextuais que você também precisa considerar. A ideia pode ser excelente, tá? Excelente. Eu tenho uma ideia de produto, mas, de repente, as pessoas não têm contexto que elas queiram usar. Não é que a ideia é ruim. Você precisa saber se ela se acomoda àquela dada realidade. Tripé, então, do planejamento. Ao planejar, coloque o chapéu cinza, eventualmente, e pense no que pode não dar certo. Ao planejar, você precisa obrigatoriamente, gente. Não dá para fazer planejamento sem pensar nesses 3 pontos, porque ele não está completo. Aí você está fazendo uma coisa só para te agradar, só para dizer que você planejou. Eu planejei sim, eu coloquei lá numa lista tudo que eu quero que o meu negócio faça nos próximos 2 anos. Eu considerei esses 3 fatores? Se não considerou, gente, não tem como a gente chamar de planejamento, porque ele não é completo. E aí, né, como ter, então, esse plano estratégico que seja capaz de transformar aí uma realidade? É isso que a gente quer, né? A gente quer um plano estratégico que faça alguma coisa, que entregue alguma coisa, que mude alguma coisa. Então, observar a realidade que temos. Também você tem que saber pensar que existem limites.
e que tem potencialidades também. Você tem que empatizar com os atores impactados pelo seu negócio. Não é empatia bonitinha, fofinha, mas é realmente você sair da sua cabeça. Isso é difícil. E pensar assim, porque a gente não pode criar negócio porque a gente gosta também, né? Ah, mas eu não gosto. Sim, mas e aí? Tem um outro público que gosta. Ah, mas eu não usaria. Mas as outras pessoas usariam. Então, assim, isso é empatia. Você ser capaz de sair da sua perspectiva e pensar na perspectiva da outra pessoa. Cabeça na tendência, pés na pendência. Na hora de planejar, você olha lá na frente. Opa, o que é tendência no meu negócio? Mas os meus pés estão também resolvendo as pendências que o meu negócio tem. Não adianta só olhar para a tendência. Não adianta olhar só para a pendência, para o que não está funcionando. Você precisa fazer esse movimento de olhar o que não está funcionando e olhar o futuro também. Veja que não é tão simples, sabe, gente? Não é tão simples o ato de planejar. Não é simplesmente chegar lá e fazer uma listinha de desejos. Não ter medo de considerar os riscos, já falei bastante. Coloquem um chapéu preto na hora de planejar. Analisem risco. Elenca os riscos. Se você tem aquele sócio que tem mais essa agilidade de pensar no que é ruim, chama ele. Chama aquele cliente também que vai apontar uma coisa que não está funcionando. Não tenha medo desses riscos. Porque se você observa os riscos, fica mais fácil você ser um pouco mais precavido com aquilo que você vai fazer. Elaboração ousadas, mas que sejam realistas e aplicáveis, né, gente? A gente ousa, mas a gente tem que ousar a partir do que a gente já conseguiu. Sonhar alto é bom, mas sonhar a partir do que vai ser possível funcionar. Então, essa mentalidade de ter maturidade, né? A criança geralmente, se ela vai pensar em algo, ela é super ousada. A ousadia é super bom, mas nós, adultos, sabemos que existem várias limitações. A sua meta, ela tem que partir de algo que você já está conseguindo. Aí você, dá um up nessa meta. Pensem em ações que são ousadas, mas pensem que, se não for aplicáveis, não adianta ser ousada. Se abra para o novo, né? O que é o novo no seu negócio? Não sei, porque aqui tem vários negócios. Você tem que ser capaz de responder. O que é novo para o meu negócio? Às vezes o novo é o passado. Estranho isso, mas é verdade. Às vezes a maior inovação do seu negócio vai ser olhar para uma coisa que funcionou lá atrás. Então, o novo, o futuro é o passado. Parece confuso, mas pensem sobre isso. Muitos negócios estão precisando voltar para o artesanal, voltar para a comidinha da avó. Observe o que é novo para o seu negócio. Isso é uma decisão que cada empreendedor tem que ter. Comprometimento radical com o fazer, né, gente? Radical. Você pode ter o plano mais lindo, ações concatenadas, bonitas, ousadas, mas você tem que saber que no dia a dia você vai querer desistir daquilo, vai ser difícil, você vai falar assim, não, meu Deus do céu, está complicado demais. Esse compromisso tem que ser radical com, confiar no que você mesmo planejou e ter um compromisso muito radical com a hora do fazer, a hora que o desânimo vem. Isso aí, agora a gente vai no nutricionista e a gente fala tudo que a gente quer. Mudar a alimentação, nananã. Você fica super empolgado. Mas, na hora ali do dia a dia, aí ele faz um planejamento alimentar para você para os próximos 3 meses. No dia a dia, vai tudo ser diferente. O seu compromisso tem que ser radical com fazer, porque não vai ser fácil ali no dia a dia você colocar essas ações de forma que elas sejam, de fato, aplicáveis. Então, comprometa-se com o que você próprio elaborou, né? Não vou passar para as dicas de ouros. Não, deixa eu só passar um pedacinho aqui. 3 minutos. Dicas de ouro, né? Uma coisa é o seu talento, outra coisa é o seu comportamento. Então, nossa, mas eu sou um excelente planejador. Beleza, e como é que está o comportamento? Nossa, eu sou muito criativo. Ok, mas está fazendo o que com a criatividade? Nossa, eu sou excelente em números. Eu consigo olhar os dados, eu consigo pensar nas estatísticas. Ok, mas você está fazendo o que com isso? Então, o seu talento é uma coisa, o seu comportamento precisa estar fazendo acontecer o seu talento. Ah, mas eu sou muito bom numa coisa. Ok, mas e o comportamento como está? Documente os seus aprendizados, gente. Isso é muito legal. Mesmo que você tenha um negócio sozinho, vai lá e coloca o que você aprendeu no primeiro ano, o que você aprendeu no último ano. Faça isso com seu sócio, faça isso com um colaborador, com um parceiro do seu negócio. Listar os aprendizados faz o cérebro ficar mais animado.
A neurociência diz isso. Quando você fala assim, nossa, olha o que eu aprendi, você vai dando um gás, e a gente precisa desse gás no dia a dia. Desenvolva o seu pensamento estratégico. Então, assim, você tem que ler sobre estratégia, gente. Você tem que conversar com pessoas que você considera ser mais estratégica. Quem é? Ouvir quem é mais estratégico. Então, de repente, eu posso ter uma conversa com uma pessoa que tem esse pensamento estratégico e eu aprendo com ela. Então, assim, quem tem negócio, quem empreende, desenvolva um pensamento estratégico. Estude estratégica também, né? Tem esse livro que eu falei para vocês que é muito bom, muito difícil de achar. Eu não empresto o meu porque ele, na verdade, não é meu. Ele é emprestado e eu nunca devolvi. Não façam isso. Mas eu, inclusive, conversei com o dono dele esses dias. Gente, esse livro é maravilhoso. Não vou te devolver, que ele é raríssimo de encontrar. Mas vocês podem buscar, pelo menos, o que essa teoria diz, para vocês poderem também se apropriar disso e aplicar no negócio de vocês. As ideias voam, minha gente. As ideias voam. Aí você, nossa, eu já imaginei fazer isso. Aí, de repente, aconteceu, né? Alguém fez. As ideias, elas vão passando. Porque o tempo, o próprio tempo, o tempo como está, né? Nós somos pessoas de um tempo. Então, a gente está num momento de muita tecnologia, de uma ascensão, de muita busca pelo novo. As ideias vão voar. Mas quando a gente dá estrutura para elas, então, quando a gente sai do etéreo, está aqui na imaginação, e você dá uma estrutura, você pensa no como. Como que eu vou fazer? Tem um método de planejamento chamado 6 dias, 6 semanas, 6 meses. Isso é muito legal. O que é que eu vou fazer em 6 dias? Eu vou conversar com uma pessoa que já fez isso. Eu vou conversar com um possível cliente. Eu vou pesquisar as plataformas disponíveis. O que é que eu vou fazer em 6 semanas? 6 semanas eu vou pegar e fazer uma lista dos custos. Eu vou conversar com quem já teve um negócio antes que não deu certo. O que é que eu vou fazer em 6 meses? 6 dias, 6 semanas, 6 meses. É uma coisa muito simples e que ajuda nessa coisa do planejamento. Estruture a ideia. Dê corpo a ela, que ela vai ter muito mais chance de funcionar. E isso, deixa eu ver aqui. Eita, 20 segundos, só o tempo de me despedir. Sigam-me, então, os bons. Agradeço demais a oportunidade. Desejo sorte, sucesso, uma boa virada de ano, com muitas expectativas boas, mas que essas expectativas não fiquem só ali no coração, né? Que a gente misture o nosso potencial, nossa habilidade, quer sentir, quer pensar, quer raciocinar, quer dialogar, converse com outras pessoas, participe em eventos assim. É isso que faz o negócio crescer. Bom ano novo e bom restante de evento para todos vocês. Obrigada.